Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos dar, portanto, seguimento às nossas videoaulas. Pessoal, como vocês estão vendo, nossa página de Direito Processual Civil 1 no site Ava e-Florence sofreu verdadeira repaginada, um upgrade para o ensino à distância. Olha só, pessoal, bastante intuitivo, bastante organizada. Nesse sentido, pessoal, agradeço imensamente as orientações do professor Januário, isso mesmo. Ele permitiu aqui que o nosso sistema ficasse cada vez mais eficiente. Veja que foi separado em pastas subsequentes para cada conteúdo, pessoal, a ser abordado. No Mastadar, a pedido de série de alunos, nós estamos fazendo recall, revisões pontuais de todo o conteúdo abordado, certo? Atendendo, portanto, o pedido dos alunos. Evidentemente, nós já estaremos na unidade 3, seguindo para a unidade 4, concluindo, portanto, 2/3 já do curso, mas eu estou aqui a servir meus alunos. Então, nesse sentido, foi feito um recall, uma revisão pontual de todo o conteúdo abordado. Não se preocupe que nós iremos concluir devidamente no prazo acordado. Assim sendo, pessoal, com base em uma espécie de tutorial, vou te apresentar aqui a plataforma de acesso. Não vai passar de 5 minutos. Olha só, no que se refere ao acesso, vocês vão encontrar agora os avisos aqui, pessoal, nas orientações iniciais, em que vocês terão acesso a todos os avisos. Subsequentemente, pessoal, o plano de ensino aqui já consignado, basta você, portanto, acessá-lo clicando. Canal de comunicação, aqui nós temos nosso chat, ok? No horário pontual de acesso. Em seguida, pessoal, olha só as atividades. Irei colocar as atividades respectivamente aqui e, subsequentemente, pessoal, irei colocar a atividade 3. As disciplinas, unidade 1, tudo bem? Aulas e material. Na mesma medida aqui, unidade 2, vou incluir aula e aqui nós já temos o material. Bem, pessoal, vamos dar, portanto, início, ok? Bem, pessoal, vamos lá. Acessando aqui unidade 2, acessando o nosso material. Bem, pessoal, como você sabe, serão 4 quadros de unidades de aula gerais. E aí nós dividimos unidades 1 e 2 com os respectivos materiais, aula 1 e 2. Tá? São encontros. Cada aula condiz a um encontro efetivo. Isso significa dizer, pessoal, que não teremos 2, 3, 4, até 5 horas de aula. Ao contrário, é só uma forma de organizações. Nesse contexto de consequência, pessoal, vamos aqui dar início às nossas videoaulas. Vamos, de fato, abordar aspectos introdutórios, dando, portanto, atenção a pedido de uma série de alunos. Não tem problema, irei fazer toda essa abordagem aqui com vocês e iremos concluir nosso calendário devidamente. Um grande abraço, portanto, a todos vocês. Bem, pessoal, dando seguimento nos trabalhos, o que é direito processual civil, pessoal? O que é o direito processual civil? Bem, pessoal, vamos aqui tratar pontualmente dessas expressões. Primeiramente, pessoal, jus et as boni et aec. Olha só, direito é a arte técnica do bom e do equitativo. Não significa dizer, pessoal, que um julgamento, uma decisão judicial, não tenha que alcançar o grau de justiça. Não significa dizer que o juiz não permeia um crivo da análise do que é justo ou injusto. Mas a tônica do seu julgamento, pessoal, não é esse critério filosófico de um julgamento ser dito justo ou injusto. Porque espera-se, aguarda que todos os julgamentos sejam justos. Acontece que o direito, ele busca na sua essencialidade um equilíbrio de forças entre o bom e o equilibrado, entre o bom e o equitativo. E vocês vão ver, pessoal, que todo julgamento se espera que seja com equidade. Se espera que tenha com a sua base, na sua essencialidade, o equilíbrio dessas forças. Aliás, vamos buscar aqui a expressão do jurista Rui Barbosa, olha só, para ilustrar bem a nossa fala, está bem lá no final do nosso material, e essa fala dele é essencial para entendermos o que é um julgamento por equidade e com equidade. Trago aqui saudosas palavras do jurista Rui Barbosa. Olha só,
Saudade da justiça imparcial, exata e precisa, que estava ao lado da direita, da esquerda, centro ou fundo. O juiz, ele é imparcial. Ele é um observador dos fatos, um observador da realidade, mas o julgador, ele tem que decidir. Porque o que faz a justiça é o ser justo. Olha só, pessoal. A equidade. Jus et ars boni et aequi. Direito é a arte, a técnica do bom e do equitativo. Tão simples e tão banal. Tão puro, saudade da justiça pura e imaculada. Aquela que não olha a quem nem o rabo de ninguém. A quem não olha o bolso também. Que tanto faz quem dar mais, pode mais, fala mais. Saudade da justiça capaz. Brilhante, né? Bem, saudosamente falando, um verdadeiro intelectual brasileiro. Olha só, pessoal, dando segmento, é muita coisa. Eita, mas vamos chegar lá. Bem, pessoal, voltando aqui. Subsequentemente, uma outra expressão mais ligada à filosofia, ubi societas ibi jus. Em síntese, se há sociedade é porque há direitos. Então veja, e todo conceito de sociedade é indeclinável no nascimento do direito. Direito, portanto, é um fenômeno que extrai do néctar, da essencialidade social. Somos seres cívicos, somos seres dotados de razão. E precisamos viver, pessoal, com base no respeito recíproco. Há uma expressão muito antiga, uma referência muito antiga, que diz que a minha liberdade, ela atinge e deve respeitar a liberdade do outro. Por quê? Porque o meu direito vai até o direito do outro. Não há, portanto, uma zona de interseção de tal maneira que um direito invada a esfera do direito do outro. Porque vivemos em sociedade. Vivemos em sociedade. Vivemos em sociedade. E assim é que organizamos todo o nosso contexto. Iuris precepta sunt aec. Quais seriam os preceitos do direito? Olha só. Honesti vivere. Viver de forma honesta. Eu lembro que em sala de aula até o Augusto lá levantou, tal, fez as indagações. Nosso Pedro Rocha, fez também lá suas interposições. Altero non laedere, sum quic tibuere. O altero non laedere, pessoal, é aquilo que nós conhecemos lá em direito penal, do que tange ao nemine laedere. Lá em direito civil também, civil 4, responsabilidade civil, encontramos o nemine laedere, ou seja, a cláusula geral de nunca prejudicar alguém, de nunca sucupiar, usurpar a esfera do direito do outro. Sum quic tibuere, a dar a cada um o que é seu. A dar a cada um o que é seu. Sum quic tibuere. Portanto, pessoal, nessas máximas, o que nós poderíamos encontrar? O direito é uma técnica que visa um equilíbrio entre o bom e o equitativo. Direito ali nasce do seio social. É uma construção social. A inteligência humana desenvolve o direito. E o direito tem que ter como base, pessoal, uma conduta humana, direcionando para que as pessoas vivam de forma honesta, não criem lesões ao outro e respeitem, pessoal, o que é de cada um. Nessa base, nesse bojo, pessoal, nós temos o desenvolvimento de uma série de ramos jurídicos. Aliás, não coloquei aqui, peço venha, mas a expressão direito vem de directo ou directum ou dirigere, significando o reto, o correto, a direita. Você vai conversar com alguém, você conversa assinando com a mão esquerda, cumprimentando, olha só, concordo com o acordo que você fez, você dá a mão esquerda? Não, você dá a mão direita, dando a ideia de retidão, de concordância, de certeza. E aí, pessoal, nós temos uma série de ramos jurídicos que desempenham, portanto, de uma forma, uma óptica didática, tá? Uma forma bem clara de entendermos o direito. O que representa, portanto, uma série de ramos que vão formar o que, pessoal? Áreas, disciplinas autônomas, com metodologias científicas próprias, são princípios próprios. Assim sendo, no direito privado, nós vamos encontrar, pessoal, o direito civil, empresarial e do trabalho. De fato, no direito do trabalho há uma certa cisania, uma certa elementos disruptivos. Há correntes que não entendem que é do direito público, outras do direito misto. Bem, não vamos trazer esse interlóquio,
Até porque, com base na reforma trabalhista, ficou mais claro a incidência do direito do trabalho no ramo do direito privado. Subsequentemente, pessoal, nós temos aqui o direito público, que temos o público interno, como aqui também claro, a atividade do Estado considerada em si, e o Estado nas suas relações internacionais, direito público externo. Mas dessas áreas, o que me interessa para a nossa disciplina é, sem sombra de dúvida, pessoal, o direito público interno. E dentro do direito público interno, olha o que nós vamos encontrar: o direito processual, também chamado de instrumental. Assim sendo, pessoal, o que ocorre? Há uma formação bem clara de dois grandes, portanto, contextos didáticos de informar o direito. Nós teremos, portanto, de um lado, o direito material, que vai envolver o direito civil, o direito empresarial, o direito do trabalho, o direito constitucional, o direito tributário, o direito administrativo, o direito penal, e aí vai. E teremos também o direito o quê, pessoal? O direito processual ou instrumental, que vai desaguar, vai impactar, portanto, pessoal, na esfera do Poder Judiciário, no que tange, no que se refere à relação jurídica processual. O direito processual vai envolver, pessoal, a formação de um processo, a formação de uma lide, a formação, portanto, de forma correlata de procedimentos que devem reger a tutela jurisdicional, na medida da consequência que o Estado vai dizer a quem compete o direito. E nesse contexto e consequência, pessoal, como é que esse Estado ele vai, portanto, internamente organizar-se? Já que nós temos já o direito material, o direito processual, nós já temos o direito, portanto, já bem consagrado. Compete, daqui a pouco, nós vamos trabalhar um conceito de direito processual, deixo essa cereja do bolo ao final. Bem, de toda maneira, pessoal, o Estado brasileiro, ele se organiza-se política e administrativamente em União, Estados, Distrito Federal e municípios. Vou repetir ao bom leitor, ao bom estudante. Olha só, o Estado brasileiro, ele se organiza-se política e administrativamente em que, gente? União, Estados, Distrito Federal e municípios. De tal maneira, pessoal, olha só que interessante, a União vai ser o que, gente? A unidade federativa central. Então as questões endógenas, as questões de natureza, pessoal, estrutural do Estado, no que se refere pontualmente ao cerne da matéria nacional, vai ficar sob a incumbência da União. Então é claro que o direito processual civil, o direito processual do trabalho, o direito processual penal, tem que exaurir, pessoal, da atuação do legislador federal, partindo do pressuposto básico em que o Congresso Nacional vai elaborar pontualmente, exaurindo, portanto, a sua função ontológica constitucional, um código de normas processuais. É o que se espera, é o que se tarde pela inteligência da Constituição. Nesse sentido e consequência, é indispensável a leitura da Constituição. Nesse sentido e consequência, pessoal, vamos aqui abordarmos o artigo 1º da Constituição rapidamente, até porque, pessoal, esse tema aqui nós já enfrentamos em sala de aula. Nós só estamos atendendo aqui às expectativas de muitos alunos de ter uma aula com qualidade, que assim a gente sempre fez. Bem, o artigo 1º da Constituição, pessoal, vamos lá, diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e IDF, constitui-se em Estado democrático e tem como fundamentos. E aí, subsequentemente, nós temos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Subsequentemente, pessoal, de onde que emerge o poder? Do povo. Olha só, parágrafo único do artigo 1º da Constituição. Diz o seguinte, pessoal: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes, eleitos diretamente nos termos desta Constituição. Bem, pessoal, assim sendo, nós temos o Estado brasileiro, formado por quais elementos? Nós vamos ver mais à frente. Elemento povo, elemento território e elemento governo soberano, sua soberania. E é onde que emerge todo o poder do Estado? Do povo. E esse Estado, você já sabe de constitucional, decorre do resultado do poder constituinte originário, que vai desaguar, que vai, portanto, ter como resultado prático a Constituição.
Dando seguimento aos nossos trabalhos, pessoal, nós temos que entender essa formação, essa organização, essa estruturação política e administrativa do Estado. E estar aonde? No artigo 18 da Constituição. Vamos lá? Vamos remeter a atenção ao artigo 18 da Constituição. Vamos lá, pessoal? Olha o que diz, rapidamente. A organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Veja, pessoal, que a autonomia está ligada ao que, gente? Ao Pacto Federativo. E olha só, a independência e a harmonia está ligada à separação dos poderes. Nesse sentido e consequência, vamos para o artigo 2º da Constituição. Olha o que diz. Vamos lá? São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Veja, pessoal, pontualmente que a harmonia e independência está ligada à separação dos poderes. Já a autonomia ao Pacto Federativo, à organização política e administrativa do Estado brasileiro, nos termos do artigo 18 do caput. Assim sendo, e como consequência clara, pessoal, nós temos que identificar, portanto, de onde que vai emergir, de onde que vai, portanto, desaguar a competência constitucional para que haja a elaboração de um código de normas instrumentais ou processuais brasileiros. Isso você vai encontrar aonde, meus queridos? Lá no artigo 22, inciso 1 da Constituição. Olha o que diz, abre aspas, compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual. Então, pessoal, o que nós temos aqui trabalhando com vocês? Nós estamos dizendo o seguinte, que esse Estado brasileiro tem como incumbência na União editar pontualmente o que, gente? O nosso Código de Normas Processuais Instrumentais. Veja categoricamente, como foi dito anteriormente, que no que tange, no que se refere ao direito civil, também é da União, mas é uma competência o que, gente? Olha só novamente o caput, cuidado com isso. Competência privativa. Competência, portanto, da União. Assim sendo, pessoal, não se trata, por exemplo, de uma competência concorrente. Vou te dar um exemplo nesse sentido. No que tange, no que se refere ao direito tributário, ela é concorrente. Vamos lá para o artigo 24. Olha o que diz. Artigo 24 da Constituição. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário. Então veja, pessoal, no que tange, no que se refere ao direito processual civil brasileiro, nós temos uma competência legislativa privativa da União. Na prova que seria aplicada para vocês, a primeira questão seria isso, pessoal. Já estamos aqui resolvendo para vocês. Aliás, eu vou dar uma abertura, vou mandar para vocês uma bateria de questões, tá? Inclusive as que nós iríamos utilizar em prova. E não ache estranho, pessoal, que esse tipo de pergunta já caiu em prova em concurso público. Pois é uma questão que eu coloquei na prova para vocês. Inclusive, eu vou mandar um material de bateria de questões. Te prepara aí, pessoal. Olha só, Augusto, Pedro, Ayana. Pessoal, aí se prepara. Olha só, vão vir uma bateria de 20 questões aí, tá? E aí nós vamos ter uma live pelo YouTube pra gente resolver essas questões, tá bom? Vamos, ó, treinar vocês aí pra batalha. Dando seguimento ao nosso trabalho, pessoal, tá aqui o artigo 18. Olha que interessante. A Organização Política Administrativa da República Federativa do Brasil A Organização Política Administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, Estados, DF e municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Capital brasileira é Brasília, tá, gente? A capital federal é Brasília. O Distrito Federal é uma unidade federativa periférica. Beleza, pessoal? Tá tranquilo, tá de boa? Beleza? Então, como é que a gente poderia, dentro desse contexto, dessa consequência, pessoal, identificarmos o que seria o direito processual civil? Bem, pessoal, primeiro, direito civil, não é verdade? Se é um direito processual civil, é porque há o direito civil, pelo menos em tese. Agora, vocês vão ver mais à frente que matérias, por exemplo, direito tributário, elas utilizam sim o direito processual civil, mas pelo menos em tese, eu quero que você interprete que, por uma forma bem sutil, né, uma forma bem leve, que seria, em tese, o direito processual
aplicado na matéria do direito civil quando há uma violação de direitos na esfera civil. Mas esse conceito é extremamente limitado. Ele é extremamente limitado, pessoal. Até porque, gente, o direito processual civil, ele se comporta como uma espécie de satélite. É isso mesmo. Ele se comporta como uma espécie de satélite para que os demais diplomas, para que demais matérias do direito material possam se agariar, possam se confortar para terem uma solução objetiva quanto às suas diversidades. Eu quero trazer para vocês a ideia de que o direito processual civil, ele não trata somente da matéria civil, no que tange uma violação de uma relação de compra e venda, né, envolvendo pessoas civis. Eu não quero trazer nesse contexto. Porque, por exemplo, uma relação de consumo, eu posso muito bem abraçar a matéria. Uma matéria de direito administrativo, eu posso sim abraçar a matéria do direito processual civil. Pessoal, tanto é verdade, olha só como uma coisa é muito... Rapaz, a lei que eu vou trabalhar com vocês é a Lei 13.105 de 2015. E ela é um verdadeiro, pessoal, fonte normativa para as demais áreas. Para provar a minha fala, que o que eu falo eu provo, eu quero ler contigo o artigo 15. Artigo 15 do CPC. Olha o que diz, pessoal, o artigo 15 do CPC. Na ausência de normas que regulem os processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Veja, pessoal, como é importante o direito processual civil. Como é em demasia importante o direito processual civil. Então, pessoal, para a gente não fugir muito da conversa, mas já sabendo que o direito processual civil ele é também utilizado para as demais áreas do direito, nós primeiro temos que anotarmos que o direito processual civil é um ramo do direito público interno. Isso aqui é o primeiro papo que nós temos que trabalhar. O direito processual civil é um ramo do direito público interno. E é um ramo, pessoal, diferenciado. Porque ele não se confunde com quem, gente? Com o direito material. Ele não se confunde com as demais matérias que vocês estão vendo aí. Ele não se confunde com o direito material, substancial, substantivo. Ele não se confunde, portanto, com o néctar. O direito processual civil, ele é um viés de solução em razão de uma série de situações que hajam a necessidade da intervenção do Estado, pessoal, para compor conflitos de interesses. Portanto, o direito processual civil é uma área, um ramo de direito público próprio, marcado para regulamentar, pessoal, a chamada jurisdição civil. Vou repetir. O direito processual civil é um ramo do direito público interno que tem como marca um conjunto de normas instrumentais para que haja o exercício da jurisdição civil. Assim sendo, pessoal, não se pode confundir o direito material com o direito processual. E não poderíamos também dizer, pessoal, numa linguagem mais antiga, que o direito processual civil ele está intimamente ligado com o direito adjetivo, né? Devemos, portanto, assim, afastarmos essa antiga percepção de direito adjetivo, porque ela designa, nesse sentido, uma adstrita dependência, pessoal, com o direito material, em especial o direito civil. Você viu ainda há pouco, no artigo 15 do Código de Processo Civil, pela Lei 13.105 de 2015, que o direito processual civil, pessoal, ele é uma espécie de satélite utilizado por uma série de normas de direito processual e, reflexamente, pessoal, vai desaguar na tutela de uma série de direitos materiais. Então, o cerne é que o direito processual civil é um ramo do direito público interno em que visa o quê, gente? A normatizar matéria instrumental para que haja, pessoal, o efetivo exercício da jurisdição civil. Então, pessoal, nesse sentido e consequência, o direito processual civil, ele se afasta de uma visão antiga de direito adjetivo. E mesmo aqui, pessoal, ele também se afasta do direito material.
O que seria direito material, pessoal? Pode repetir? Não tem problema, pessoal. Estou aqui a servir vocês. O direito material compreenderia o que, gente? O direito civil, o direito empresarial, olha só, o direito agrário, eleitoral. Então, toda essa matéria é o direito material. É onde você identifica os direitos propriamente ditos para as pessoas exercerem no seu dia a dia. Agora, quando há a necessidade da tutela jurisdicional, ou seja, o Estado ali implementando a sua intervenção em prol, em direito, em defesa das pessoas, aí eu tenho que ter um conjunto de normas que vão falar acerca da lide, do processo e do procedimento. E esse caleidoscópio de normas dotadas de uma relação de similitude e sucessão lógica é, sem sombra de dúvidas, o direito processual civil. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá de boa? Tá legal? Tá entendendo, meu querido e minha querida? Bem, pessoal, só para deixar aqui uma deixa legal para vocês, eu coloquei um conceito aqui, nada mais nada menos que o grande, ilustre Humberto Teodoro Júnior, que inclusive participou da elaboração do nosso novo CPC, que não é tão mais novo, né, que é 2015, mas carinhosamente eu falo como novo CPC. Deixei aqui para vocês um quadro de anotações bastante peculiar e peço, pessoal, para vocês aí preencherem, fazer anotações, inclusive, subsequentemente, tendo dúvidas, entre em contato comigo. Meu prazer é servir vocês, gente. Meu prazer é servir vocês, tá bom? Bem, vamos dar seguimento à nossa trajetória, pessoal. Olha só, seguindo nosso roteiro aqui, veja que nós estamos aqui com um grau de revisão, mas também nós estamos fazendo um aprofundamento, porque você merece conteúdo de qualidade. Bem, pessoal, vou tocar aqui para vocês o tema associado. Ora, se eu falo de processo civil, eu tenho que falar de poder judiciário. É uma conditio sine qua non, né? Conditio sine qua non, não tem como. Eu falar de processo, eu não falar de juiz, de advogado, de promotor, né? De procedimento, de processo de litígio. Então, a coisa vai desaguar no estudo do poder judiciário brasileiro. Evidentemente, nós não vamos trazer aspectos mais amplíssimos do direito constitucional. Não obstante, é uma matéria belíssima que eu, inclusive, tenho paixão de ensinar. Bem, pessoal, primeiramente, o Estado brasileiro. Eu vou falar aqui uma trajetória, uma historiazinha rápida para vocês, mas bastante penetrante na mente e na visão lógica de vocês científicas. Olha só. Quando nós falamos de Estado, pessoal, eu tenho aqui na minha estante, deixa eu contar aqui para vocês aqui de livros. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por enquanto aqui na minha frente eu tenho 9 livros só falando de Estado. E se eu pegar, por exemplo, aqui, pessoal, Paulo Bonavide, Said Maluf, né, o que eu for pegar aqui, ele vai dizer um ponto de vista diferente do outro. Eu tenho até o Resfried, que é um livro que, para mim, infelizmente, não sei cargas d'água, não vende tanto, né? Mas é um livro que bastante atual. Pois bem, o que importa é que cada desses caras, cada desses pensadores que passaram a labuta da sua vida, estudando, dedicando-se, conhecendo, fora os antigos, né? Falando aí de Platão, né? Os mais antigos, dedicaram-se para entender o que é o Estado. Então, quem sou eu como pobre mortal te dar um conceito unívoco, né, singular, uníssono, de que é Estado? Eu não tenho essa capacidade intelectual. Mas eu tenho a capacidade intelectual de te ensinar uma percepção necessária e indispensável de Estado para vocês. Naquilo que for complementar, eu cito os doutrinadores para vocês. Olha só, pessoal. Primeiramente, é convicto de todos que o Estado é uma ficção. É isso mesmo. O Estado, pessoal, é uma criação humana. Nós criamos o Estado. Nós, como seres racionais, né, nós, como necessidade introspectiva e também intersubjetiva, de vivermos com base, olha só, não esqueçam isso, sobre a paz e a ordem, criamos o Estado. Pessoal, trazendo para a realidade mundial e brasileira, nós temos um cenário de coronavírus, de uma pandemia. Imagina uma pandemia se espalhando e não houvesse um Estado, gente, para gerenciar, para atuar, para fazer as suas prerrogativas ontológicas. Seria um absurdo a concepção de uma sociedade sem organização. Gente, até a natureza ela tem
uma forma singélica de ser. O movimento do ar, o movimento das águas, a tua existência é fundamental. Existe uma ordem no cosmos. Então o Estado, por necessidade humana, ele é criado. E nessa necessidade humana de Estado, primeiro ponto conceitual é uma ficção. E segundo, o Estado, pessoal, a sua percepção do Estado, ela vai alternando de tempos e tempos. Em determinados contextos históricos, o Estado vai alternando. E chegou-se a um consenso contemporâneo, que é isso que é o nosso foco e objetivo, e inclusive já caiu na prova da OAB FGV, a necessidade de conhecermos os elementos que compõem o Estado. De fato, o meu coração é verdadeiro, de fato a orientação é para constitucional, mas já vamos chegar aqui em processo civil. Bem, nesse sentido, e nessa consequência, pessoal, olha só, esse Estado, segundo a doutrinação majoritária, ele é formado por elementos. Porque é a mesma. Para a gente entender algo tão abstrato, é melhor conhecermos seus elementos. Nos elementos que compõem essa ficção, essa criação humana necessária e indispensável para a ordem e a paz, elas devem atingir aquilo que é unânime na doutrina: o bem comum. E o que é o bem comum, pessoal? É o bem do seu povo. Ora, se é o bem do seu povo e quem cria, que emana a sua existência é o povo, não deixaríamos de ter em mente que o primeiro elemento a compor o Estado é quem, gente? O povo. Pessoal, eu vou ler mentalmente, mas você está com o vídeo vadimeco em mãos, mas só para a gente acelerar, eu vou ler mentalmente. Olha só, o artigo 1º, parágrafo único da Constituição diz o seguinte: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes, eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Por quê, pessoal? Porque o poder é emanado do povo, e o povo cria o Estado. E o preâmbulo, vou ler mentalmente, corrija se eu estiver errado, peço desculpas por sinal, diz o seguinte: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático. Então, quem é que tem o poder? O povo. Eu, você, nós, todos temos o poder. E designamos quem, gente? Representantes políticos para criar nossa Constituição e uma Assembleia Nacional Constituinte. E nesse contexto, e nessa consequência, qual é o primeiro elemento que compõe o Estado? O povo. Veja só, pessoal, o povo, lá no artigo 12 da Constituição, ele vai te dizer que há a composição de natos e naturalizados. Pessoal, na minha obra de Direito Processual Civil, que eu falei para vocês, inclusive a turma se manifestou interesse de adquirir, ela vai sair em razão da circunstância que nós estamos sofrendo, não esse ano 2021, tá? Vai ser prorrogado um pouco a sua divulgação. Mas lá nesse livro, vocês vão ter acesso a eles, eu trago para vocês um conceito pontual de povo. E eu digo assim, que povo é o conjunto de nacionais em território pátrio ou estrangeiro, sejam eles natos ou naturalizados. Esse conceito eu já usei em um artigo já publicado, e ele traz, evidentemente, pessoal, as balizas necessárias para você entender o que é o povo e o que é esse elemento humano do Estado. Então, mais uma vez, o Estado é uma ficção que tem como ponto modal de referência propiciar a ordem e a paz entre os elementos subjetivos que o compõem, de tal maneira que deve buscar o que, gente? O bem comum do elemento humano que é o povo. E o que é o povo? O povo é o conjunto de nacionais em território pátrio ou estrangeiro, seja eles natos ou naturalizados. Pessoal, nessa medida e consequência, esse Estado, ele, portanto, eu posso chamá-lo de uma pessoa jurídica territorial soberana. Por quê, pessoal? Porque esse Estado, que tem como raiz e fonte do poder o povo, ele tem que ter um território. Ele tem que ter um centro matriz de gestão. Ele tem que ter um plano operacional para existir fisicamente. E aí nós temos o que, gente? O seu segundo elemento, que é o território nacional.
No que se refere ao território nacional, pessoal, nós podemos chamar também de elemento geográfico do Estado. Esse elemento geográfico do Estado é o território nacional. Então, o território nacional pode ser compreendido, segundo uma percepção doutrinária segura, que o território nacional é o âmbito de incidência e aplicação das leis de um país. Eu repito, que o território nacional é o âmbito de incidência e aplicação das leis de um país. Nesse sentido e nessa consequência, o território nacional, pessoal, ele abrange uma atmosfera territorial propriamente dita e uma dimensão extraterritorial. Nós vamos já ler o Código Penal e você vai entender o que eu estou falando. Subsequentemente, pessoal, esse Estado que tem elemento povo, que é os nacionais, e subsequentemente tem um território próprio chamado de território nacional, ele tem que ter uma legitimidade. E ele tem que ter, portanto, pessoal, um poder único e singular para que os demais estados não venham a interferir na atmosfera específica do seu território, da sua gente. Assim sendo, eu tenho que reconhecer um governo próprio. Eu tenho que reconhecer que esse governo próprio é soberano. E em sendo soberano, pessoal, ele tem, portanto, uma autodeterminação, uma independência perante os demais países. E aí, pessoal, nós estamos desaguando no terceiro elemento do Estado, que é o chamado governo soberano. Vamos revisar, pessoal? Vamos lá? Vem comigo, olha só. O Estado brasileiro é o que, gente? O Estado brasileiro é o que? Uma pessoa jurídica territorial soberana, que é formado por quais elementos? Povo, território e governo soberano. Olha só, pessoal, fiz para vocês aqui um quadro bastante elucidativo. Olha que legal. Aqui dá para a gente entender. Bem, pessoal, nós fazemos faculdade de Direito. Nós fazemos uma área em qual nós não podemos nos debruçar somente com falas. Nós temos que ver as fontes. Aliás, é uma marca minha. O que se fala aqui se prova. Pessoal, nesse sentido e consequência, vamos de novo, com muito carinho, ler novamente o artigo 1º, parágrafo único, até porque eu li mentalmente, li muito rápido, e depois vamos ler o artigo 12 e, subsequentemente, o Código Penal e os demais dispositivos da Constituição. Só um instantinho, por favor, um pouco de paciência, que faz bem para a saúde, por sinal. Só um instantinho. Achei. Constituição. Bem, vamos lá, pessoal. Artigo 1º, parágrafo único. Olha o que diz. Todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Subsequentemente, nós temos aí o artigo 12, que fala dos natos ou naturalizados. Só um instante. Olha só, artigo 14, artigo 12. Olha o que diz, pessoal. São brasileiros natos, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que estejam registrados em repartição brasileira, competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Subsequentemente, inciso 2, fala o seguinte. Naturalizados. Quem são esses caras? Olha só. Os que, na forma da lei, adquirem a nacionalidade brasileira exigida aos originais de língua inglesa ou língua portuguesa. Apenas residência por 1 ano, ininterrupto e idoneidade moral. A linha B, o estrangeiro de qualquer nacionalidade residente na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Então aqui ficou claro que os nacionais são o povo brasileiro. O que são os nacionais, pessoal? Olha só, eu não tenho dúvidas. Está claro na Constituição. São os brasileiros. Por isso que o Estado é brasileiro. Agora, pessoal, só um adentro aqui na nossa conversa. Pessoal, não vamos fazer a confusão entre arroz e feijão, tá? Bem, pessoal, a União,
é uma unidade federativa, correto? Aqui, cara, tá na lei, tá na Constituição, por favor. Enquanto que a República, repito, olha só, a União é uma unidade federativa, da mesma forma que os estados, DF e municípios. Só que é uma unidade federativa o que é, gente? Central. O poder, portanto, central está onde? Aqui. E os periféricos, né, formando os governos estaduais, distritais e municipais, estão espalhados no Pacto Federativo. Tá? Tá expresso no artigo 18 da Constituição. Artigo 18 da Constituição. Meu amigo, minha amiga, por favor, tá? Não vamos confundir arroz com feijão. O Estado brasileiro, pessoal, é que é a República Federativa do Brasil. Tá? Olha só. Se você pegar a Constituição, tá lá na cara dela, ó. Constituição da República Federativa do Brasil. Então, pessoal, república vem de res publicae. Cuidado. Publicar com E no final. Ele bota no livro res pública, tá? Então, na cabeça dele, é res publicae, ou seja, a coisa é pública, coisa de todos. Federativo diante do Pacto Federativo que você acabou de ver. E do Brasil, que é o elemento geográfico. Então, o que é o território brasileiro? É o Brasil, cara. Dentro do continente, né, dentro do planeta Terra, maravilhoso planeta Terra, nós devemos zelar, amar, agradecer todo dia a Terra. Subsequentemente, nós temos o quê? O continente americano. E aí vamos descendo aqui, aí vamos descendo América do Sul. E aí embaixo temos o quê, gente? No meio, parece que tipo no coração da América do Sul nós temos aqui o Brasil. Então o Brasil, meu amigão, é o quê, gente? É o território nacional. Então, pela própria definição do Estado brasileiro, nós encontramos o quê, gente? Todos esses elementos. Todos esses elementos. Bem, pessoal, como eu havia falado para vocês, eu falei que a ideia de território nacional está ligado à ideia de incidência e aplicação das leis de um país. E eu falei que deságua na esfera da territorialidade e na extraterritorialidade. Pessoal, como eu sei que vocês de início de conversa não tiveram aula de direito internacional, tá? Se fosse uma aula de processo civil para a OAB direto, eu falaria com vocês com foco também no direito internacional. Mas como vocês estão começando a engatinhar, eu vou ler com vocês somente, tá? Peço aí a vena para curiosidade não ser tão tamanho, mas eu vou ler com vocês o artigo 5º, tá? O artigo 5º do Código Penal. Só um instantinho para eu achar aqui no meu vadimento. Vamos aqui focar somente com o Código Penal. Eu acredito que na sala de aula eu falei realmente eu tive esse foco em sala. Mas vamos aqui. Artigo 5º. Olha aqui, meus queridos e queridas. Olha o que diz. Prisão. Não, isso aqui é contravenções. Só um instantinho. Olha só. Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito nacional, ao crime cometido no território nacional. Que princípio é esse? Está lá em cima. Princípio da territorialidade. Só que eu posso fazer um fenômeno expansivo. Imagina um crime cometido contra a vida e a liberdade do presidente da República, né, em outro país. Vamos aqui, artigo 7º. Princípio da extraterritorialidade. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos nos estrangeiros, inciso 1, os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Então veja, pessoal, essa ideia de territorialidade, de território nacional, ela é um pouco elástica. Por quê, pessoal? Ela absorve a percepção do princípio da territorialidade e também o princípio da extraterritorialidade. Bem, governo soberano, pessoal, antes de mais nada, eu coloquei aqui os principais, mas falar de governo soberano é falarmos de soberania. Falarmos de governo soberano é falarmos de quê, gente? De soberania. E nesse contexto e nessa consequência, pessoal, a soberania está espalhada em diversos dispositivos. Peço-lhes para vocês consultarem pontualmente na sua Constituição. Mas o que remete a esse acento, esse elemento, é que todo governo soberano significa dizer, pessoal, que é um governo independente, que ele não tem interrelacionamento de vinculação decisória, de dependência decisória, com qualquer outro país, com qualquer outra soberania. Porque, inclusive, felizmente eu não coloquei aqui, mas eu vou ler para vocês, é o artigo 4º, inciso 3º da Constituição, tá? Anota no caderno, tá? No próximo slide eu coloco isso aí. É o artigo 4º, inciso 3º da Constituição. Ele fala da chamada autodeterminação dos povos.
Olha só, artigo 4º, inciso 3º, só um instantinho, aqui, a República Federativa do Brasil rege nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Olha só, inciso 3º, autodeterminação dos povos. O Brasil ele reconhece soberanias, ele interage com soberanias, ele relaciona-se internacionalmente com soberanias, gente. Assim sendo, como dela consequência, nós somos um país soberano. Nós temos nossas leis, nós temos, portanto, gente, um poder judiciário. E como é que esse poder judiciário se estrutura, gente? Como é que esse poder judiciário se estrutura? É o tema de agora. Olha só que interessante, a estruturação do poder judiciário. Como é que se estrutura o poder judiciário? Pessoal, vocês estão entendendo? Está pegando aí a matéria? Olha só, estou à disposição, viu? Quero que você cresça, quero que você vença. Estou contigo. Olha só, meus queridos, olha que interessante. Lá no artigo 92 da Constituição, ela diz toda a organização estrutural do Estado brasileiro. E veja que há órgãos, tá? Órgãos. Eu vou falar aqui para vocês, mas não quero que vocês achem estranho. Mas já vi uma questão muito antiga, mas eu tenho certeza que um ou outro deve ter errado, que colocou, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal como se fosse uma autarquia. Ah não, gente, é um órgão. Nós temos aqui órgãos, tá? E, por favor, isso aí é o tipo de pergunta antiga que você hoje não vai errar, né? Por favor, nós estamos aí, né, no 2020, esse é o tipo de pergunta que você não vai errar, né, queridão? Preste atenção. Então, pessoal, esse poder judiciário, ele é estruturado em que, gente? Em órgãos. Gente, os poderes têm órgãos. O poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo, eles possuem plenamente órgãos. E quem são esses órgãos do poder judiciário? Olha aqui na tela, olha só. O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, os Tribunais e Juízes do Trabalho, os Tribunais e Juízes Eleitorais, os Tribunais e Juízes Militares, os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. Pessoal, eu tenho 10 anos ensinando. E eu sei, é como se eu pegasse vocês como crianças mesmo. Eu tenho idosos lá, eu tenho um cara de 60 e poucos anos lá, 63, perdão, ensino meu aluno, mas eu trato ele da mesma forma como eu trato um adolescente de 18 anos. E a pergunta, uma das vezes, é igual. Olha só, o juiz é órgão? É órgão, cara. É órgão. Nós vamos ver aí, pessoal, uma série de princípios que envolvem o juiz. Imparcialidade, né? O próprio estruturação do poder judiciário, o princípio da inércia. Então o juiz é um órgão, cara. Viu? Bota isso na tua cabeça. Como é que a gente pode traduzir toda essa conversa aqui, gente? Ó, olha que beleza. Nisso aqui, ó. Nisso aqui a gente traduz toda a estruturação do poder judiciário. Pessoal, como eu havia comprometido para vocês, as videoaulas não vão ser longas. Tem muita gente que se chateia com videoaula longa. Não vão ser não, tá? Fica tranquilo. Eu vou encerrar, portanto, esse bloco. E eu vou arrebentar mesmo, porque você vai ficar olhando esse bloco aí. E eu vou explicar toda essa estruturação para vocês. Evidentemente, não com muitas delongas constitucionais, até porque é aula de processo civil. Pessoal, deixe o seu like se você gostou dessa matéria. Compartilhe com as demais pessoas, né? E estamos aí à sua disposição. Pessoal, um grande abraço para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. E não esqueça, Deus realiza sonhos. Um grande abraço e até mais.